Salve Maria, caríssimos irmãos da grande família Regina Fidei, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Ontem, no nosso programa de ontem, era dia de São Camilo de Leles, né? Mas como eu tinha aquele assunto muito interessante para contar do padre que teve uma experiência de quase morte, etc., e toda a relação que isso tinha com o Padre Pio, etc., eu deixei para hoje, para nós comentarmos um fato a respeito de São Camilo de Leles e o Padre Pio. Eles tinham uma relação, apesar de 400 anos de diferença. Mas vai ser novidade isso que eu vou ler aqui para vocês. Nós tiramos do site Padre Pio Itália, né? E no final nós vamos rezar a oração do enfermo, né? Que está no site da família camiliana brasileira, da Ordem de São Camilo, né? E façam a listinha, porque nós vamos rezar pelos enfermos, todos. Pois os enfermos da família, os enfermos dos conhecidos. Enfermo não falta hoje em dia, né? Não falta. Com toda a situação que nós estamos. E eu vou colocar na minha listinha um enfermo que é muito importante para mim. Para mim ele é muito importante, mas isso eu falo na hora da oração, tá bom? Então vamos começar. Não deixe de dar seu like, não deixe de compartilhar, porque você compartilhando esse vídeo, você inclui muitas pessoas na Santa Missa da próxima quinta-feira e também na missa do dia 23, missa do Padre Pio. São duas missas, hein? É só você compartilhar, você entra, o que receber, entra também com as intenções dele na missa, mesmo que ele não saiba, o nome dele por ele vai ser rezado nessas missas. Bom, São Pio de Pietrelcina e São Camilo de Leles, dois homens de Deus, testemunhas da caridade e da paixão do Senhor. Então, talvez sejam poucos aqueles que sabem que Padre Pio viveu por anos na cela que a tradição capuchinha em São Giovanni Rotondo acredita ter alojado o então jovem desorientado Camilo de Leles, na noite do dia 1º do dia 1 para o dia 2 de fevereiro de 1575. 1575. Então, ele se hospedou e o Padre Pio morou naquela cela. Vamos ver a história é muito interessante. São essas coincidências de Deus, né, maravilhosas. Foi o mesmo Padre Pio que contou isso ao Padre Santoro Camiliano, quer dizer, da Ordem de São Camilo de Leles, que vai nos relatar agora como é que o Padre Pio falou para ele, contou isso para ele, né? Então ele diz assim, o Padre Santoro diz: tudo isso aconteceu no dia 18 de agosto de 1958, 13 meses e 4 dias depois de minha ordenação sacerdotal. Em 1958, daí 10 anos, o Padre Pio faleceria, né? Iria para o paraíso, não é falecer. Quem falece são os maus, os bons vão para o paraíso, é bem diferente. Cheguei em São Giovanni Rotondo a tempo de assistir à Santa Missa celebrada pelo Padre Pio na praça em frente à nova igreja, onde estava preparado um altar. E os fiéis eram muitos, numerosos, mas silenciosos. Circundavam como um grande abraço aquele altar. Aliás, essa era uma das características da missa do Padre Pio, sempre cheias, mesmo as missas campais, cheias, um silêncio. Quer dizer, ele transmitia para todos aquele recolhimento que ele fazia, se preparando para a missa, 2 horas antes da missa, uma coisa fantástica, maravilhosa. E isso contagiava o público. Hoje a gente entra nas igrejas, é assim? Não é, né? Infelizmente não é. Infelizmente não é. Barulhada, risada, um que fala com o outro, tudo bem, e aí, tá bom, tal. Quer dizer, como se a igreja, não, o Senhor está lá, o Santíssimo Sacramento está lá, silêncio, recolhimento, respeito. Não, mas se fala, se fala. Eu já acho cochichar dentro da igreja um horror. Agora, gente que fala como se estivesse na rua ou num salão qualquer, mas isso é muito comum e vocês sabem que eu não estou exagerando.
missa do Padre Pio, campal, silêncio total. É o que está nos comentando aqui o Padre Santoro. Aliás, várias outras vezes nós já lemos sobre isso. Bom, vi o grande fervor com o qual o Padre Pio celebrava. Tive a impressão de encontrar-me diante de Cristo sofredor, sacerdote e vítima. Ao término da missa, encontrei-o. Eu o vi lá embaixo da escada, quando ele estava prestes a subir. Quer dizer, aqui tem uma coisa, estava embaixo da escada, prestes a subir. Subir para o convento, acho que é isso. Me viu e, sorridente, enquanto subia, exclamou: é um camiliano. Devia estar de hábito naquela época. Ainda os padres usavam as batinas e os hábitos, né? Então era muito fácil identificar um sacerdote. Hoje é mais difícil. Era muito fácil identificar um religioso de uma determinada ordem, né? Ontem, por exemplo, eu fui à Basílica Nossa Senhora do Carmo, aqui em São Paulo, que é linda, maravilhosa. Eu recomendo quem vier a São Paulo que vá conhecer. Então, estavam lá todos os padres com o hábito do Carmo, capa branca, ia ter uma missa, etc. A gente sabia que era padre, né? Então, o Padre Pio olhou e disse: você é um camiliano. Depois, aproximando-se e estendendo-me a mão para beijá-la, me disse: de onde vens? Eu respondi: da Sicília, Padre Pio. E ele, acariciando minha cabeça, como ele fazia muito, né, com as pessoas assim, né, ele dizia: este siciliano, você sabe, padre, sabe que eu estou na cela número 5, ocupada há um tempo por São Camilo? Era a cela dos hóspedes, quer dizer, naquela época era a cela dos hóspedes, foi em 1575. Aí o padre disse para ele: sim, eu sei, né? Ele disse: mas você não sabe de uma coisa, que São Camilo a habitou uma só noite e se fez santo, mas eu a habito há 30 anos e sou ainda um pobre diabo. É bem Padre Pio isso, né? Bem Padre Pio. Imagina, São Camilo devia estar no céu pensando: puxa vida, eu me hospedei na cela do futuro grande São Pio de Pietrelcina, né? E ele aqui está dizendo: pois é, você não sabe de uma coisa, São Camilo se converteu numa noite, eu moro lá há 30 anos e ainda sou um pobre diabo, né? E soltou uma fragorosa risada, porque o Padre Pio não era homem de ficar com risotas, não. A gente vê que ele, quando ria para valer e sorria, claro, mas não era aquele risinho boboca. Tem gente que tem risinho boboca, né? Só ri, coisinha meio... Padre Pio não, ele era santo em tudo, até na hora de dar uma gargalhada, né? Então soltou uma fragorosa risada, enquanto estendeu novamente a mão para beijá-la, me saudou dizendo: rezem por mim, e se dirigiu àqueles que o esperavam para falar com ele. A conversão de São Camilo ocorreu entre os dias 1 e 2 de fevereiro de 1575, enquanto este, indo ao convento de São Giovanni Rotondo, vocês vão ver agora como tem ligação com o Padre Pio e com a obra do Padre Pio, isso tudo que eu vou ler aqui agora, hein? Então, ele, em 1575, estava indo ao convento de São Giovanni Rotondo, a caminho da cidade da Manfredônia, parou numa região chamada Vale do Inferno e ali decidiu abraçar a vida capuchinha. Ele resolveu ser capuchinho. Naquela ocasião, hospedou-se na cela número 5 do convento de Santa Maria das Graças, Santa Maria delle Grazie, né? A mesma que 3 séculos depois, há 3 séculos, claro, eu fiz o meu cálculo aqui errado, a mesma que 3 séculos depois foi a cela do Padre Pio. No meio da trilha de ovelhas que cruzavam um terreno pedregoso, misturado com neve congelada, Camilo caiu do seu burro e bateu fortemente no peito, implorando: perdoa, Senhor, perdoa este grande pecador, dá-me tempo de fazer verdadeira penitência. Olha que bonito. É muito parecido com a queda de Damasco, né?
mas, evidentemente, ele já estava convertido, só que ele precisava dar um passo importante. Ele era católico, claro. Ele queria ser um padre, mas aí, nessa hora que ele caiu do burro, ele bateu com força no peito e disse: perdoa, Senhor, perdoa este grande pecador, dá-me tempo de fazer verdadeira penitência. A cela número 5 permaneceu sempre o local de estudo e oração do Padre Pio. Sempre. Até hoje, quando a gente vai lá, tem a cela número 5 do Padre Pio. Eu tive a graça de entrar lá, tem a mesinha, os livros dele, etc. Foi ali também que nós colocamos, tinha uma cama também dele lá, nós colocamos, aliás, o Padre Carlo, que era que é o superior geral, o superior do convento, o guardião, como eles chamam, pegou todas as cartas que nós tínhamos levado, porque todos os filhos protegidos do Padre Pio têm acesso à capelinha do Padre Pio. Né? Por favor, coloca aí o link. Eles têm acesso irrestrito. Você também, que não conhece, entra lá uma primeira vez, você vai poder colocar intenções na missa, etc. Mas depois era exclusiva dos filhos protegidos do Padre Pio. E um dos pontos que tem lá é o correio do Padre Pio. As pessoas escrevem cartas, escrevem recados, e de tempos em tempos nós pegamos tudo isso aí e levamos para São Giovanni Rotondo para ficar debaixo do corpo do Padre Pio, na urna que o Padre Pio está. Só que, uma das vezes, ao levar levei um pacote enorme de cartas, pedidos, nomes de pessoas, os nomes dos filhos protegidos do Padre Pio, e o Padre Carlos disse assim: bom, eu vou levar depois para o corpo do Padre Pio na hora do terço. Agora, eram umas 11 horas da manhã, mais ou menos, agora elas vão ficar aqui, debaixo do travesseiro do Padre Pio. E colocou lá o nome de todos vocês, são filhos protegidos do Padre Pio, naquela época, mas logo, logo vamos ter uma outra ida lá e eu vou pedir a mesma coisa. Só estou esperando terminar essa loucura toda de pandemia, poder viajar, poder não viajar, enfim, mas está acumulando aí uma barbaridade. Eu pensei até em conseguir alguém que fosse para lá, um portador que tivesse possibilidade de entrar na Itália, mas eu não fiquei tranquilo. Eu quero eu mesmo poder levar e colocar ali, tá certo? De maneira que isso aconteceu na cela número 5, né, que ele estudava e rezava. E também, em outras vezes, por motivos logísticos, ele foi transferido a outra parte do convento, mas essa era a parte era dele. É naquela cela, atenção, agora começa a juntar com São Camilo, é naquela cela que a Casa Solievo de la Sofferenza nasceu. A ideia nasceu lá. Isso é confirmado nas palavras do padre Paulino Rossi, postulador geral. Ele dizia: em 9 de janeiro de 1940, nascia na sua cela a ideia e o sonho de realizar um grandioso hospital, expressão da caridade de Cristo e que pudesse acolher gratuitamente, como um novo Cotolengo, todos os doentes. Nasceu ali na cela onde tinha ficado hospedado São Camilo de Léries. Interessante, né? A princípio, inspirador do pessoal médico e não médico, o princípio inspirador do pessoal médico e não médico deve ser em todos os necessitados a Cristo. O Padre Pio dizia para todos, repetia isso toda hora, falava isso toda hora para os médicos. Isso me contou uma funcionária lá do hotel que contava essa história, dizia que o Padre Pio dizia: em todo doente está Cristo. E se for um doente pobre, Cristo está lá duplamente. Olha que bonito. E ele incutiu isso na mentalidade dos médicos e dos enfermeiros, etc., que até hoje eles têm isso na cabeça. É bem diferente um hospital assim, né? É bem diferente. É natural deduzir que a raiz inspiradora está na devoção e na admiração que Padre Pio sempre teve por São Camilo. Olha que interessante. Na conclusão do ano jubilar do 4º centenário da conversão de São Camilo, em 1976, as palavras do padre guardião do convento de San Giovanni, dirigidas a um grupo de peregrinos de Bucchianico,
diante da tumba do frade estigmatizado, diante da tumba do Padre Pio, nos confirma a devoção. Ele disse: o ardente amor a Deus e aos adoentados aproxima São Camilo e o Padre Pio. É muito bonito isso. Nascidos no mesmo dia 25 de maio, só que São Camilo em 1550 e o Padre Pio em 1887, mas nasceram na mesma data. Muito curioso essas coincidências, né? Muito curioso. Os dois homens de Deus são testemunhas em grau heróico da caridade e da paixão do Senhor. Padre Pio, portando visivelmente no corpo os estigmas de Cristo crucificado. Já Padre Camilo trazia em 5 partes do corpo enfermidades desagradáveis. Não diz aqui, mas devia ser coisas horrorosas, purulentas, de mau cheiro, sei lá. E como é que ele chamava essas enfermidades? O São Camilo chamava essas enfermidades, ele chamava de as 5 misericórdias do Senhor. Olha que bonito. Ele via nisso uma misericórdia de Deus para com ele, para que ele se salvasse, para que ele se santificasse. Que igualmente o mantiveram estreitamente unido a Cristo crucificado, servido e venerado nos irmãos doentes. Lindo isso. Está aí a história, a ligação de São Camilo, né, com o Padre Pio. Eu não queria deixar de comentar, embora a festa dele tenha sido ontem, mas é muito, muito bonito isso tudo, né? E é muito bonito essa visão do doente, né? Do doente está Cristo. Né? Bom, vamos agora rezar a oração do enfermo, que é uma oração da própria ordem camiliana, né? Provavelmente composta por São Camilo, aqui não dava fonte, e peguem as suas listinhas de doenças. A minha listinha de doente vai começar com um doente muito especial. Ele é especial para mim, né? Porque ele se vê todo dia. Eu vejo, eu encontro esse doente todos os dias no espelho, quando vai fazer a barba. É impressionante, eu encontro com ele lá. Sou eu mesmo. Na semana que vem eu devo passar por uma cirurgia. Não é uma cirurgia nem simples, nem complexa, mas cirurgia sempre é cirurgia. E eu vou pedir a todos muitas orações por mim, porque amanhã ainda eu gravo o programa Graças ao Padre Pio, né, com os testemunhais de todos, etc. Pode ser que na segunda-feira eu ainda consiga gravar, né, mas depois, durante eu acho que eu vou ficar uns 10 dias. Se vocês rezarem, eu fico menos tempo. O médico mandou eu preparar 15 dias fora do ar, mas eu tenho muita fé que o Padre Pio me ajude, pelo menos, a sentar nessa cadeira e contar alguma história linda do Padre Pio e poder continuar fazendo esse apostolado. É o que eu espero. Se Nossa Senhora tiver outros desígnios, que o Padre Pio me aguarde na porta do paraíso. É tudo que eu peço. Mas vou voltar com muito amor por esse trabalho, com muito gosto, por estar convidando continuamente vocês para serem filhos protegidos. Olha, eu vou dizer, como filho protegido do Padre Pio, quando a gente enfrenta uma doença, é bem mais fácil, seja ela da complexidade que for. Então, meus amigos, eu, tomando a liberdade de me colocar no comecinho da minha listinha, e vocês cada um na sua listinha, né? Vamos rezar a oração do enfermo. Ali para a relíquia do Padre Pio, aquela relíquia maravilhosa, que tem o sangue dele, e vamos pedir pelos nossos enfermos, porque em cada enfermo está Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, coloco-me diante de Ti em atitude de oração. Sei que me ouves, Tu me conheces. Sei que estou em Ti e que Tua força está em mim. Olha para meu corpo marcado pela enfermidade. Sabes, Senhor, o quanto me custa sofrer. Sei que não te alegras com o sofrimento dos teus filhos. Dá-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos de desespero e de cansaço. Torna-me paciente e compreensivo.
Ofereço minhas preocupações, angústias e sofrimentos para ser mais digno de ti. Aceita, Senhor, que eu una meus sofrimentos aos do teu Filho Jesus, que por amor aos homens deu sua vida na cruz. Peço ainda, Senhor, ajuda os médicos e enfermeiros a terem para com os pacientes a mesma dedicação e amor que São Camilo tinha. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ela não foi escrita por São Camilo, porque aqui no final se refere a São Camilo, mas é uma oração que tem coisas muito bonitas. Por exemplo, considerar que Deus nos conhece, que Ele me ouve, né? Que Ele está do nosso lado, que a força dele está dentro de nós. Né? Isso tudo ajuda muito a gente a enfrentar situações difíceis de enfermidade. Né? Depois vem a realidade. É duro sofrer, custa sofrer, mas pede que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude, porque ele não se alegra com o sofrimento do enfermo. Né? Ah, você está aí doente, né? Bem feito. Não, isso não acontece. Né? E como é bonito também, como ele prevê os momentos de desespero e de cansaço. Muitos, acho que já foram hospitalizados, sabem como é que é difícil ficar num quarto de hospital, um tédio fantástico, canseira, remédios fortes, a pessoa acaba não tendo muito ânimo para ler, para rezar, porque está meio dopado, enfim, é duro. E aqui essa oração leva em consideração isso também, né? E pede também paciência e compreensão. É tudo que um doente precisa. Às vezes a gente vê doentes que ficam impacientes, incomodados e assim, sem resignação nenhuma daquele estágio, né? Não, tem que ser paciente. Muito bonito isso aqui, muito bonito. E o principal, né? Que eu una meus sofrimentos aos do teu Filho Jesus, que por amor aos homens deu sua vida na cruz. Tá aí, meus amigos. Essa oração vai estar logo, logo no Telegram. Quem ainda não tem Telegram, coloque o Telegram no seu computador, no seu celular, porque sempre tem coisa nova, tem muitas notícias, tem saído de perseguições aos católicos, para que a gente possa rezar em várias partes do mundo, e eu recomendo muito isso. Como dica de vídeo, para completar esse vídeo, eu recomendo que vocês procurem aí. Quem não se inscreveu ainda no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho, tem 1.351 vídeos. Bom, ontem eu falei o número certinho. Histórias do Padre Pio, das mais incríveis, né? E o vídeo chama Como Padre Pio Recebeu os Estigmas, relato detalhado. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você poder assistir. E encerro lembrando que nós continuamos querendo entronizar o Padre Pio em o maior número possível de lares. Não vai ser possível em todos, porque tem muita gente ruim que não vai querer ter o olhar do Padre Pio. Mas está cheio de gente que está precisando desse olhar do Padre Pio para estar na sua casa, cuidando da sua família, dos seus filhos, né? De todos a quem ama. Então, não deixe de entrar no site, é só colocar seu nome, endereço, CEP, para você receber pelo correio, gratuitamente, essa estampa que já está bem, né? E que você pode colocar em veneração imediatamente. Também aqueles que precisarem de oração, eu estou fazendo essa oração, evidentemente, pelo que eu vou ter que enfrentar aqui nos próximos dias, é a coroinha do Sagrado Coração de Jesus, que você pega nesse site aqui, e ela também é chamada de Novena Irresistível ao Sagrado Coração de Jesus. Tá aí. Deem seu like, não esqueça da missa do dia 23, que está chegando, anota aí na sua agenda e pensem, quem ainda não é, em ser filho protegido do Padre Pio. Salve Maria, meus amigos, meus irmãos, Brasil e Portugal, peço muitas orações. Até amanhã. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio.
Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. São mais de 72 missas por ano. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio, afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ligue para esse telefone que está aparecendo na tela e surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada. Ligue agora, se você ainda não faz parte desse grupo abençoado. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti. Apostolica Ecclesia,